Se você vive com aquela sensação de cansaço, de ansiedade, tentando dar conta de tudo, e mesmo assim parece que nunca é o suficiente, essa nossa conversa de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a produtividade. Porque olha, a ideia aqui não é fazer mais, é fazer com intenção, com clareza e com gentileza. Eu sou a Tamires, pedagoga, professora de yoga e especialista em mindfulness, e eu sei bem como é viver nesse ciclo de exaustão e de listas que nunca acabam. Essa abordagem nasceu justamente quando eu percebi que a vida adulta não precisa ser sinônimo de caos, ansiedade e culpa. Então, vamos mergulhar nisso aqui. O ponto central é exatamente este. A gente não se cansa por fazer pouco. A gente se cansa por carregar coisas demais, seja mentalmente, emocionalmente ou até fisicamente. O problema, sabe, não é a falta de esforço, é o excesso de bagagem que a gente leva todos os dias. E isso nos leva a um conflito bem claro. De um lado, a produtividade tradicional, que espera que a gente funcione como uma máquina. Do outro, a vida real, que pede pra gente ser humana. Sabe quando você chega do trabalho exausta, o corpo pedindo descanso, mas a cabeça fica se cobrando porque não fez o suficiente? É exatamente essa mentalidade que a gente precisa começar a mudar. Vamos detalhar um pouco mais essa diferença. A produtividade máquina é focada em fazer mais, em velocidade, em forçar a barra e em ter listas infinitas. O resultado disso a gente já conhece: esgotamento. Agora, a produtividade humana foca em fazer com intenção, com consciência, com foco e, o mais importante de tudo, respeitando os próprios limites. A palavra-chave aqui é sustentabilidade. E essa frase resume perfeitamente a nova abordagem. Ser produtiva é mindful, é sobreviver com intenção, é sobre decidir o que realmente importa hoje, se organizar respeitando seus limites e fazer as coisas com presença e não com pressa, entende? Produtividade mindful não tem a ver com velocidade, tem a ver com consciência. Tá, mas como é que a gente constrói isso na prática? Bom, tudo se apoia em 3 pilares, que são a base para uma produtividade muito mais gentil com a gente. E são eles clareza, presença e leveza. Vamos entender direitinho o que cada um significa. O primeiro pilar é a clareza. E a ideia é simples, a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de clareza. Antes de sair fazendo qualquer coisa, o convite é se fazer uma pergunta bem simples. Por que isso importa hoje? Só essa pergunta já ajuda a reduzir o ruído mental e a cortar tarefas que nem precisavam estar ali. Eu mesma já tirei muita coisa do meu dia quando parei para pensar e vi que simplesmente não precisavam existir. O segundo pilar é a presença, porque produtividade não é sobre força bruta, é sobre foco. E foco nada mais é do que presença. Antes de começar uma tarefa, experimenta fazer um ritualzinho de 1 minuto. Respira fundo 3 vezes e diz mentalmente para si mesma: eu estou aqui. E é muito importante entender isso. Não tem nada de místico aqui, viu? É pura fisiologia. Essa prática de respiração ajuda a regular nosso sistema nervoso, ativa o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo foco, e melhora muito a qualidade do que você está fazendo. E aí a gente chega no terceiro pilar, a leveza. A nossa vida não melhora quando a gente adiciona mais e mais tarefas. Ela melhora, de verdade, quando a gente remove o excesso. E para colocar isso em prática, existe uma ferramenta super eficaz. Vamos então a uma ferramenta bem prática para trazer essa leveza? O método 1-1-1. É um jeito simples, mas muito poderoso, de estruturar o dia e diminuir aquela sensação de sobrecarga. Funciona assim, olha só, você começa com um essencial. É aquela tarefa que precisa ser feita hoje, senão vira um problema. Tipo pagar um boleto, enviar um e-mail super importante do trabalho ou ir numa consulta. Depois você define um importante, algo que te deixa mais perto de uma meta maior, como estudar por meia hora ou organizar uma planilha. E por fim, um leve, uma coisinha que recarregue e humaniza o seu dia. Pode ser se alongar por 5 minutos, tomar um café com calma ou brincar com seu pet. Essa estrutura simples já diminui a sensação de fracasso e aumenta muito a de controle. E agora vamos falar de um desafio que todo mundo enfrenta, mas por uma nova ótica: a procrastinação. Será mesmo que o cérebro procrastina por preguiça? Essa é a crença mais comum, né? E, sinceramente, a mais prejudicial que a gente pode ter. A resposta é um grande não. Ele procrastina quando está sobrecarregado. Procrastinar não é uma falha de caráter, é um sintoma de que o sistema chegou no limite. E o que causa essa sobrecarga? Como a gente vê aqui, são várias as fontes. Primeiro, a carga cognitiva. É o peso de manter muitas tarefas ativas na mente ao mesmo tempo.
Quando a gente tenta lembrar do trabalho, dos boletos, dos compromissos, o cérebro simplesmente não dá conta. Depois, o excesso de estímulos, notificações, barulho, muitas telas. A falta de pausas também pesa. A gente vai empilhando tarefa atrás de tarefa sem respirar e o cérebro entra em modo de sobrevivência. E por fim, o ruído visual e mental, sabe? Objetos fora do lugar, uma pia cheia. Tudo isso pode roubar nosso foco sem que a gente nem perceba. E é aqui que o mindfulness entra de um jeito bem prático. Mindfulness não é sobre esvaziar a mente, e sim sobre perceber quando ela está cheia demais. Um ritual de 10 segundos já ajuda muito. Respira, relaxa os ombros, solta a mandíbula, olha ao redor e diz para si mesma: eu posso fazer isso com calma. E para fechar o dia com essa mesma consciência, existe um ritual bem simples que eu chamo de Reset Mindful de 5 minutos. É um mini ritual para organizar o que ficou solto, fechar os ciclos do dia e devolver a sensação de controle. É só seguir os passos. Respire fundo 3 vezes. Gaste 2 minutinhos guardando itens que estão fora do lugar. Organize uma única superfície. Olhe a sua lista e marque o que foi feito. Anote uma coisa essencial para amanhã. E então, feche o dia com a pergunta fundamental. E lembre-se, esse reset não é uma faxina, não é mais uma tarefa para sua lista. Pense nele como um abraço mental que você se dá no fim do dia. E a pergunta para fechar o dia, e talvez a mais importante de todas, é esta: o que foi suficiente hoje? Essa pergunta é um convite à autocompaixão. Ela nos liberta daquela tirania do nunca é o bastante e nos ensina a reconhecer o valor naquilo que foi possível fazer. E esse, no fundo, é o coração da produtividade mindful.